Bom, retomando o nosso estudo de Emmanuel, nós vamos abordar hoje o capítulo 3 do livro Pensamento e Vida. E tiramos dessa edição as informações. E o tema desse capítulo é cooperação. Então, uma palavra interessante, né? Nem sempre faz parte da nossa realidade. Vamos, então, de início, buscar no dicionário alguns significados da palavra cooperação. Então, seria ação conjunta para uma finalidade, objetivo em comum. Operar em conjunto com alguém, prestação de auxílio para um fim comum, colaboração, solidariedade. A gente vê que as concepções dessa palavra no dicionário são um tanto amplas. E além dessa tradução de palavras, existem muitos conceitos a respeito do que seria a cooperação, né? Então, segundo Richard Sennett, cooperação é um conceito abrangente que reúne várias formas de organização de pessoas em que não haja a exploração de uma pela outra e em que todas visem atingir seus objetivos. E isso porque esta palavra, pessoal, ela tem sido bastante utilizada em empresas. Então, as empresas se esforçam hoje para terem ambientes cooperativos e não competitivos, né? E quando a gente busca na internet sobre cooperação hoje em dia, aparece muito essas questões organizacionais internas a empresas. E esse mesmo autor ainda coloca que a cooperação é a habilidade que fundamenta a construção do conhecimento. Isso é bastante interessante, né? Pois somos animais sociais. Para sermos nós mesmos, ou seja, sujeitos, indivíduos, temos que primeiro dialogar, cooperar, observar, copiar, imitar, para só depois nos individualizarmos. E é interessante que quando vemos o que acontece com a criança, né, ela inicia a vida dela cooperando, inicia a vida dela imitando, copiando, observando, né? E mesmo essa questão do diálogo é um aspecto fundamental, né, na construção do conhecimento, e isso hoje, como eu disse, faz parte bastante dos ambientes industriais, né, e empresariais, né? E aí a gente vê nessa figura essa imagem, né, das engrenagens da construção da mente, elas, para que tenham um objetivo superior, elas se fundem. E uma outra tradução para esta palavra seria agir ou trabalhar junto com outro ou outros para um fim comum, né? E essa questão do diálogo e da construção do conhecimento, ela se inicia dentro desse ambiente cooperativo lá com Sócrates, né? E a professora Irvênia, que já deu algumas palestras, citou Sócrates e até esses mesmos exemplos, mas eu acho que ele cabe muito aqui para nós. Então, Sócrates, ele visitando a pitonisa de Delfos, ela disse a ele que ele era o homem mais sábio da Grécia. E ele ficou preocupado com aquilo, intrigado com aquilo, e ele saiu conversando. Então, ele conversou com agricultores, artesãos, pessoas de todos os tipos, e ele questionava os conhecimentos que essas pessoas tinham, e ele foi percebendo que, em realidade, ele não sabia quase nada do que essas pessoas sabiam. Ele não sabia plantar, não sabia fazer uma sandália de couro, né? Então, quando ele conversou com essas pessoas, após essa fala da pitonisa, ele disse o seguinte: só sei que nada sei, né? E aí ele criou várias teorias, né, várias das suas posturas filosóficas, quando ele diz que só se pensa com o outro. Então ele tem a tese e a antítese. Ou seja, eu coloco o meu pensamento e esse meu pensamento é rebatido por alguém. Esse é o objetivo do diálogo. Então eu falo o que eu penso, a pessoa reage, diz o que ela pensa, e com isso vai se compartilhando o conhecimento, e é neste processo que ele chamava de dialética que se chega à verdade. E além dessa questão de que a verdade ou conhecimento, como tinha no slide anterior por
Janet, ela é partilhada e construída em conjunto, ele baseou nisso a importância da humildade, porque a gente, num grupo, vivendo em sociedade como vivemos, nós não somos autossuficientes, né? Toda a nossa vida é dependente de outras pessoas, não só na construção do conhecimento, como para que tenhamos casa, carro, saúde, um computador que a gente usa, tudo é dependente do esforço de várias pessoas. E também é interessante a imagem que ele usa, que ele aprendeu isso com a mãe dele, que era parteira. Então, ele via que o parto é uma soma da parturiente e da parteira. E nisso nascia a ideia, né, a maiêutica. Então, na realidade, segundo Sócrates, uma coisa que eu penso sozinho é só minha opinião. Para que aquilo se torne uma representação da verdade momentânea, porque a verdade pode mudar, mas a verdade momentânea só é obtida pelo diálogo. Quando eu converso, recebo um contraponto, e aí eu construo um saber, ele pode se aproximar da verdade. Enquanto aquela pessoa que pensa por si própria e não divide o que pensa com ninguém, na verdade, aquilo não é só a opinião dela, né? É bem interessante o pensamento dele. E aí, feita essa pequena introdução geral dessa questão de cooperação, vamos entrar em Emmanuel, no capítulo 3 do livro Pensamento e Vida. Então ele diz o seguinte: para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o cargo. Então a gente percebe que Emmanuel começa com uma metáfora que seria: se você fosse mandar nos outros, como seria? Né? Falando de uma forma assim, direta, popular aí, né? Ele construiu uma metáfora de uma empresa onde você seria o chefe, certo? Então, se você for dirigir uma empresa ou mandar os outros fazer as coisas, como seria? E é interessante ele ter escolhido esse exemplo, porque nós, usualmente, somos cheios de certezas. E a gente está sempre ditando regras e acreditando que nós temos as informações e a visão correta, que a nossa visão ela é importante, ela é sábia, né? Então, ele comenta de início isso, que para que a empresa tenha êxito, não basta a nomeação para o cargo, ou seja, não basta você se autodecidir ou que alguém te coloque lá como chefe. Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Veja que interessante. Então, não é só a nomeação, não é só o fato de eu achar que eu estou certo e tenho uma opinião. É necessário qualidades superiores para que a empresa prospere. E aí eu destacaria a direção com discernimento, o bom senso, e a virtude e juízo claro de proporções. É interessante essas palavras que ele escolhe, né? E Haroldo Dutra fala muito, cita muito Emmanuel, e ele diz que ele é um artesão de palavras, que cada palavra que ele escolhe tem um significado bem profundo, que não seria possível substituir por outra. Então, se a gente for meditar sobre algumas dessas palavras, né, discernimento seria a capacidade de compreender situações, de separar o certo e o errado. Virtude, né, virtude e juízo claro de proporções. Virtude é uma qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Conformidade com o bem, com a excelência moral e de conduta. Veja que palavra interessante que escolheu Emmanuel para elencar aqui os atributos necessários à cooperação e à coordenação, né? Então, se conformar com o que é correto e desejável para o bem. Juízo, faculdade de avaliar os seres e as coisas. Então, nós temos que ser críticos, avaliar tudo, nós mesmos. E proporções, que seria a relação das partes de um todo entre si. Então, a gente percebe que, para que se julgue corretamente, juízo e proporção são importantes, né? E não adianta só teoria e cultura se você não tem essas qualidades ou essas habilidades natas.
né, para que você saiba o que é seu, o que é do outro, o que um merece, o que o outro merece, que são atributos aí de quem vai coordenar, comandar uma empresa. Dilatados recursos nas mãos, a serviço de uma cabeça sem rumo, constituem tesouros nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é navio a matroca. Então, matroca é a ausência de rumo, né? Então, aqui nessa parte, ele exemplifica as consequências do que ele disse antes. Então, se você tem recursos nas mãos, porque você é o chefe de um empreendimento, é o exemplo que ele está dando, mas você não sabe o rumo, ou se você tem tesouros, que simbolizaria aí potencialidades, condições de fazer as coisas, mas é insensato, né? Ou riqueza sem orientação, então você é um navio a matroca. E nós vamos ver que ele volta ao mesmo exemplo ou metáfora do navio que ele usou no capítulo 2, quando ele falou de vontade. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Então, ele elegeu aqui essas 4 palavras como coisas necessárias a quem governa. Bondade, trabalho, justiça e disciplina. E veja que ele elencou isso como forças que são emitidas por quem governa. Então, se você governa, você emite forças. E é importante que sejam essas 4 as que você emite, né? E no nosso estudo anterior, esse era uma parte de um slide que comentava essa questão das forças da mente, né? Então, ele dizia que a mente tem no pensamento a seu raio de força, certo? E que a vontade é o controle que dirige o rumo dessa energia. Se ele vai para um lado bom, se ele vai para um lado ruim, né? Então, energia mental é a capacidade de reflexão daquilo que nós temos, né? E ele usou o exemplo do dínamo, tá? Então, lembrando disso, ao governar, emite-se forças. Que forças são essas, né? Então, ele começa, tá fazendo todo esse questionamento para nós entendermos onde ele quer chegar quando ele chegar na mente mais adiante, né? Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca. Quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Poder intemperante e inteligência sem timão do caráter sadio, né? Poder é ter a faculdade ou possibilidade de. Intemperante é o oposto de temperança, que é moderação ou autocontrole voluntário. Veja que palavra interessante, né? É um autocontrole voluntário. E isso remete à autonomia, que é a prática religiosa daquele que faz as coisas por entender o que é certo e querer o que é certo. Isso foi também bastante abordado pela gente no estudo passado, com São Tomás de Aquino, né, e próprio Kant. Mazorca é perturbação da ordem, tumulto, baderna, revolta, motim. Então, tudo isso vem como consequência da intemperança e da falta de rumo, né? E timão, novamente, é o leme do navio. E Emmanuel dizia que o leme, a vontade, é o leme da mente, né? Então, toda a nossa força mental, todas as potencialidades que ele elencou para a nossa mente, elas têm na vontade o leme. Então, refere também, de novo, à questão da vontade. Daí reconhecermos tantos tiranos nimbados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício, né? E então ele elenca uma coisa e depois ele dá a sua consequência, e a consequência é essa, né? Tiranos que, na realidade, têm uma mente brilhante, ou seja, uma capacidade mental muito elevada, mas sem rumo,
e pessoas que são sensíveis, atoladas no vício. Então, a gente vê muito exemplo nisso em artistas, né? Então, pessoas sensíveis fazem coisas incríveis, mas que têm essa dificuldade e autocontrole também. E aí ele, depois de explorar tudo isso como metáforas e para vir de fora para dentro, né? Então, até essa parte do texto, nós percebemos que Emmanuel estava dando exemplos exteriores para que a gente tivesse alerta sobre o que ele iria chamar a atenção para dentro, né? Então ele cai agora no mundo íntimo. A vontade é o capitão que não deixa, que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. Então agora ele entra na questão da mente e do pensamento. E para nós é muito difícil discutir mente, pensamento, até mesmo definir isso, né? Algumas coisas que a gente vive, nós não conseguimos definir muito bem. Então, se a gente fosse escrever uma definição do que é pensamento, do que é vida, não é fácil. E a gente está vivo e pensando o tempo todo, mas a gente tem dificuldade de verbalizar. Então, ele trouxe todas essas imagens externas para favorecer a nossa compreensão do que ele quer dizer a partir de agora. E vontade, lembrando, ele classifica isso, né, que a gente viu no capítulo anterior, como a gerência esclarecida que sustenta a harmonia do espírito. E assim como o administrador de um serviço reclama ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. Então ele elenca 2 assessores importantes para o administrador, né? A ponderação e a lógica. Então ele remete bastante aqui ao raciocínio, né? Então ponderação é a qualidade de quem age com reflexão, meditação. E lógica é a parte da filosofia que trata das operações intelectuais que visem a... Deixa eu deixar a pessoa entrar aqui, desculpa. Que visem a determinação do que é verdadeiro ou não, né? Então, a ponderação e a lógica, ou seja, meditar, refletir, avaliar e decidir o que é verdadeiro ou não, são coisas muito importantes para um administrador, e ele elenca isso como os assessores aqui da vontade na mente, né? Urge que o senso... Agora é interessante isso, né? Então, apesar da vontade ter esses cooperadores, esses assessores, agora ele diz: no entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. Senso de cooperação, né? Urge é uma ação de ser urgente, inadiável ou indispensável, né? E aí a gente pode se questionar, né? Mas por que, além da lógica e ponderação, a vontade deve ser sustentada pela cooperação? Então, quando eu li isso, eu tive uma certa dificuldade, eu demorei até entender isso, eu li muitas vezes esse capítulo tentando extrair realmente o fundo dele, sabe? Então, por que o senso de cooperação seria tão importante? Urge, ou seja, inadiável, indispensável. E aí ele continua, agora ele vai dar mais alguns exemplos. Então, nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Então, hierarquia natural na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Então, vige é estar em vigor, em andamento, disse as leis, né? Então, existe uma hierarquia natural que está em vigor na vida e coexiste, né, para que todos os seres coexistam. Isso nos dá também muita ideia de que todos os seres têm o direito à coexistência, ou seja, eles têm a mesma importância. Não existe uma gradação de importância, mas existe uma hierarquia natural de atividades, de tarefas ou de consequências. E ele dá mais um exemplo. Na confecção de um agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina,
a máquina esperará pela competência do operário, o operário edificar-se-á no técnico que lhe supervisiona o trabalho, o técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que ele oferece os ditames. Então, ele mostra aqui a sequência, né, das coisas dentro dessa hierarquia e cada parte tem a sua função. E aí, juntando um pouco todas as palavras que ele já trouxe, as mais importantes do meu ponto de vista, então nós podemos dizer que a vontade, que é o capitão da mente, ela necessita de lógica e ponderação, mas a lógica e a ponderação estão apoiadas na cooperação, que ele trabalha como uma lei. Eu procurei no Pão Nosso a palavra cooperação e por várias vezes ele cita ela como uma lei de cooperação. E a cooperação, para que ela seja eficaz, ela depende de discernimento, juízo, justiça, bondade, virtude. Todas palavras que ele já trouxe, que ele já contextualizou, dando exemplos externos das coisas. Observamos assim que no estado individual, a vontade, para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que se lhe clareie a atividade. Então, vejam que interessante, né? A vontade, ela precisa da colaboração, né? Para que haja equilíbrio, né, dentro desse aspecto, né, para que a governança seja adequada, né. E aqui surge o estado individual da vontade, no estado individual, que aqui é uma metáfora que ele quer dizer dentro de nós mesmos, né. Então, o estado individual seria nós dentro de nós mesmos, para que ela satisfaça essa governança, ela precisa da colaboração. E olha que frase ele construiu, que a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. E impressionante essa frase, né? Primeiro ele qualifica a cooperação, ela é espontânea, então ela vem de um ato espontâneo, de um entendimento próprio, autônomo. É o supremo ingrediente, é o mais importante do que da ordem. Porque na natureza existe a hierarquia e a estrutura, né? E por que a cooperação é ingrediente da ordem? Então, é uma coisa que seria um segundo questionamento que eu me fiz e para mim não foi fácil achar uma resposta. Pensando nas palavras, então, ingrediente é um elemento que entra numa composição. E ordem é a relação inteligível estabelecida entre uma pluralidade de elementos ou organização e estrutura. Então, a gente imagina que na natureza, no universo, tudo tem a sua relação, né? E ele é plural, o universo, ele é enorme. A gente começa a entender que a cooperação é base para essas estruturas. Ela é o ingrediente supremo da ordem para que haja o equilíbrio do universo. E isso é muito bonito da gente perceber. E a gente pode, inclusive, se perguntar, sem cooperação existe vida em grupo? Né? Nós somos seres gregários. Será que existe, sem cooperação, é possível viver em grupo? E aí ele vai fundo nessa frase. Então, essa frase aqui, ó, da cooperação espontânea, ele diz o seguinte: da glória divina às balizas subastômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Então, a questão da ordem, da sucessão, do papel de cada um, da atividade cooperativa, né, tudo isso é bastante importante. Então, desde Deus, que nós não entendemos, podemos pensar sobre o que ele não pode deixar de ser, como fala o Livro dos Espíritos, até as estruturas subatômicas que a gente busca entender e faz parte do átomo,
tudo é uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida, né? E talvez seja por isso que a gente começa a entender que cooperação é uma lei, né? E aqui um exemplo simples, né? Perto dessa grandeza toda que trouxe Emmanuel, que é um ecossistema. Então, existem milhares de animais, de centenas de espécies, existem minerais, elementos químicos, que são os átomos, existem forças físicas como temperatura, pressão, luz, né, que é uma energia eletromagnética que vem do Sol, e tudo isso é o que é necessário para criar vida, e é um sistema que funciona dentro do seu equilíbrio. E aí Emmanuel talha uma outra frase incrível, que é: cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Veja que coisa incrível, né? E isso está dentro do conceito de ecossistema, né? Então, essa obediência construtiva da cooperação, ele está transpondo de um conceito de ciclo biológico para a vida moral. E como é difícil a gente falar puramente de mente, pensamento e vida moral, ele traz essas figuras, né, do mundo externo para que a gente veja o mundo interno. Então, obediência construtiva, cooperação, é uma obediência construtiva aos impositivos da frente, aquilo que eu preciso continuar fazendo, mas também um socorro implícito àquilo que está atrás. Bastante interessante, né? Bastante bonito. E ainda continuando nessa frase, eu consegui extrair um pouco de que cooperação, uma outra forma de dizer, agora com minhas palavras, seja talvez um trabalho moral não remunerado e silencioso que move as engrenagens do amor ao próximo e à vida. Então, quando cooperamos, estamos desenvolvendo um trabalho moral dos mais importantes. Ele é silencioso porque ele depende de uma adesão voluntária e com o objetivo de ser feito, não de ser falado que fez. E é essa cooperação que move as engrenagens do amor ao próximo para que eu ame alguém de verdade e ame a vida como um todo, né? E impositivos, né, destrinchando um pouco aqui as palavras, é que não se pode dispensar, é necessário. Implícito, é contido numa proposição, mas não está expresso formalmente. Então, cooperação, à frente, é obediência. Desculpa aqui. Vocês estão vendo novamente a minha tela? Então, avaliando essa frase, né, cooperativa significa obediência construtiva, então, aos impositivos da frente, ou seja, coisas que eu não posso dispor, são necessários. E implícito, ou seja, é uma coisa também necessária, mas que não está expresso formalmente, aos impositivos da retaguarda. Então, cooperação à frente, obediência construtiva, atrás, socorro às privações. Então, à frente é a nossa meta evolutiva de felicidade. Então, quando eu estou olhando à frente, coopero com o futuro, eu estou cooperando a construção da minha felicidade. Então, os espíritos nos deixam claro que o amanhã depende do que a gente fez hoje. Se eu quero ser feliz, depende do que eu construo agora. E a cooperação vem nesse sentido. Mas eu não posso só olhar para frente e ser um egoísta, eu tenho que olhar atrás. Então, respeitar o que eu já fui e olhar aqueles que estão dependendo de algumas atitudes minhas para serem felizes, né? E aí eu volto com aquela ideia de lei de cooperação, que algumas vezes a gente vê escrito dessa forma por Emmanuel, é a fórmula de ajuste aos processos de evolução.
Então, sem cooperação, nós não nos ajustamos aos processos evolutivos. E se eu tirar essa questão de obediência construtiva, eu vou fazer uma reflexão aqui um pouquinho paralela, né? E lá em Mateus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso não é obediência, pessoal? Talvez a gente precise dessa obediência hoje, porque o que nós mais vemos é pessoas reclamando de político. César não era uma flor que se cheire. Ele oprimia a Judéia. Ele era um ditador ali para eles. Tirava dinheiro, matava o povo. Mas a obediência de Jesus era muito grande, porque ele diz, dai a César o que é de César. E nós, como espíritas, fazemos o quê? A gente elege uma pessoa, depois de uns meses que ela está no poder, ela faz coisas que a gente não gosta, e a gente começa a falar mal. Então, nós devemos sempre buscar atitudes construtivas. Quem é nosso chefe, mesmo que a gente não concorde, eu acho que é importante que a gente tenha essa atitude de cooperação construtiva. Não é aceitar tudo, mas é buscar relações que nos ajudem, né? E quando a gente pensa também no respeito ao que eu já fui, faço também uma pequena reflexão lá com os animais, né? Então, às vezes, nós deixamos alguns estágios para trás, algumas coisas, mas nós temos que ter muito respeito com tudo aquilo e nos relacionarmos de forma harmônica com tudo isso. E aí, Emmanuel termina com esta frase: quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos de evolução. Então, a cooperação, agora aqui ele usou a palavra ajuda, esse sentimento de estar integrado, trabalhando em conjunto, em silêncio, né, nos ajusta aos próprios processos de evolução. E a gente, então, pode fazer uma outra reflexão aqui, que é, se eu não me ajusto aos processos de evolução, então eu não evoluo? Não sei. Então, como que seria a necessidade de eu me ajustar aos processos de evolução? Então, lógico que nós, como espíritas, queremos evoluir. Então, nós queremos ser melhores. Mas, será que eu me ajusto ao processo evolutivo? Como que é que eu faço para eu caminhar dentro desse processo evolutivo? E aí, Emmanuel deixa claro que cooperação é um ingrediente bastante importante, né? E outros subsídios dentro disso que Emmanuel falou, primeiro no Livro dos Espíritos, né? Então, lá no livro, no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, o item 2. Olha que interessante isso aqui, né? Então, na pergunta 881, Kardec perguntou o seguinte: o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais pode trabalhar? Para quem participa dos estudos ao domingo, acho que o Arthur falou disso no domingo passado, ou no retrasado. Olha a resposta. Sim, mas deve fazê-lo em família, como abelha, através de um trabalho honesto, e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão um exemplo dessa previdência. Então, veja que interessante, né? Quando perguntado sobre a importância, sobre se seria natural, dentro da lei de justiça, amor e caridade, eu friso isso, está dentro do capítulo de justiça, amor e caridade, quando questionado os espíritos sobre a gente se precaver e ir juntando bens e estrutura para poder passar a velhice, olha que resposta surpreendente. É lógico, você tem que estar precavido para quando não puder mais trabalhar, mas isso tem que ser feito em família, ou seja, isso é uma atitude cooperativa. Imagina uma pessoa idosa cheia de bens. Se ela não tem mais forças físicas, ela não consegue nem gastar aqueles bens. Ela vai ser dependente de alguém.
Então, é uma lição que a própria vida dá. Quando a gente está mais idoso, nós voltamos a ser dependentes. Quando nós somos novos, nós somos dependentes. Então, nós sempre estamos com essa lição da cooperação, do trabalho em conjunto, né? E ele dá exemplo de um animal, a abelha, que é um ícone, né, de um trabalho conjunto. E, além disso, ele fala, alguns animais lhe dão exemplo dessa previdência. E fica nisso, lacônico, né? Sucinto, aliás, desculpa. E depois, no item 3, caridade e amor ao próximo, ele pergunta, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E olha a resposta, ele é surpreendente também, porque ele não fala nada de material, ele fala só de atitudes morais. Ele diz que é benevolência, indulgência e perdão. Caridade tem a ver com relacionamento, com como eu vejo o próximo e como eu gostaria de me relacionar com ele. E se nós, dentro do nosso contexto, pensássemos na lei de cooperação ou no capítulo da cooperação, poderíamos nos perguntar se não seriam esses dois pontos, ingredientes necessários a tudo isso, né? Então, para que eu coopere, eu tenho que ser benevolente, eu tenho que ser indulgente, eu tenho que perdoar, né? E a própria previdência que devemos ter para com a nossa vida tem que ser feita num conjunto de família. E esses conceitos que foram trazidos na doutrina espírita, hoje eles estão em voga, e é surpreendente. Então, esse pesquisador aqui, ele chama John Stewart, ele é da Universidade de Bruxelas, e ele trabalha como membro de um grupo de evolução, complexidade e cognição, né? E ele escreveu muitos artigos e livros trazendo coisas inacreditáveis, como eu vou mostrar para vocês. Então, olha algumas coisas que ele fala, né? Então, ele se pergunta e faz todo um questionamento se a evolução se move no sentido de favorecer o egoísmo ou a cooperação. Porque a evolução biológica, né? Porque a gente, quando aprende isso, e Darwin, e a gente olhava a evolução das espécies, tal, a gente foca só na competição, e isso é errado. Então briga com o outro e o mais forte sobrevive. Na verdade, isso é um tipo de seleção. Um briga com o outro, o mais forte sobrevive, mas não é o mais importante para o meio ambiente e para as espécies. E ele diz assim, o Stewart, em particular, a evolução na Terra repetidamente reuniu entidades de pequena dimensão em organizações cooperativas em uma escala cada vez maior. Desde o surgimento das primeiras e mais primitivas células, as quais deram origem a células mais complexas, que, por sua vez, formaram organismos multicelulares, os quais, depois de se organizaram em sociedades cooperativas. Então, Stewart mostra que a cooperação é o caminho natural da evolução, e é o que Emmanuel trouxe, e o próprio Livro dos Espíritos já trazia esse conceito, né? Então, de uma célula viraram muitas células, organismos simples, organismos complexos. Então, nós atingimos o auge das espécies, que são os organismos de alta complexidade. E aí, quando a gente põe a evolução cultural humana nesse contexto, então se formaram grupos familiares, bandos, tribos, comunidades agrícolas, cidades-estados e nações. E hoje a gente pode fazer uma reflexão aqui desse vírus que nós estamos nos enfrentando. Hoje nós vivemos uma aldeia global, porque um vírus infecta em poucas semanas o planeta inteiro. Veja que mensagem incrível e que prova de que a humanidade ela já assume uma condição onde nós somos um grande grupo. E o John Stewart, para quem gosta, né, ele até brinca um pouco, ele fala de jornada nas estrelas, né? Então é aquele pessoal que a Terra já tinha se tornado uma comunidade perfeita, e aí a gente dominou a tecnologia para viajar para outros espaços, né? Um seriado que ficou famoso na televisão, começou lá com o Capitão Kirk, Spock, né? E foi de aí afora.
E aí, depois de a Terra estava harmônica, nós começamos a cooperar com outros planetas e formou-se a Federação dos Planetas Unidos, né? Então, é muito legal, ele faz essa brincadeira, e hoje a gente vê que a nossa Terra é uma grande comunidade, e o vírus está trazendo essa mensagem clara para nós, né? E vejam essa foto, pessoal, a cooperação na natureza. Então, as formigas fizeram aqui uma escala para que duas delas pudessem pegar o néctar. Se não fosse o trabalho de todas elas, e essas cooperações estão presentes no reino animal, no reino vegetal, aos montes, né? Só que a gente só olhava a competição, mas não, a cooperação. E aí a natureza fornece muitos exemplos, né? Stuart diz que essas pesquisas mostram que a cooperação complexa emergirá entre indivíduos egoístas e se eles estão organizados para que possam se beneficiar de seus atos cooperativos. E se aproveitadores e outros não colaboradores são contidos ou punidos. Veja que interessante. Para Stuart, os exemplos da natureza são tão claros que ele diz que mesmo os indivíduos egoístas, eles vão se organizar em comunidades de benefício mútuo, cooperativas, né? E essas setas verdes e essa seta azul aí é para me lembrar o seguinte, que um dos exemplos é que é tão complexa a comunidade das formigas que quando elas saem, elas andam em 3 fileiras. 2 fileiras que são laterais é quando elas se afastam do formigueiro. Quando elas voltam para o formigueiro, todas ocupam a pista central. Então, até onde ela anda tem a ver, é estruturado, é um negócio incrível, né? As abelhas, que são exemplos muito importantes para nós, né? São ícones aí, abelhas e formigas. Então, existe toda uma divisão de tarefas, cada um faz a sua tarefa, e a ideia é a cooperação para o grupo, pois a sobrevivência de cada indivíduo depende do grupo. No oceano, nós temos muitos exemplos, então vejam aqui esse peixe ao centro, no alto, tem um peixinho lá dentro, limpando a guelra dele, comendo parasitas, e ele fica ali esperando. A tartaruga, ela vai em lugar onde tem determinados tipos de peixe, e ele come as algas e parasitas que crescem no casco dela. Essa moreia aqui embaixo, é um animal assim, manchadinho, né? Tem um camarãozinho comendo dentro da boca dele os restos de sujeira. E esse tubarão, vejam, tem peixes lá dentro do tubarão, né? E aí o pessoal pensa, mas será que o tubarão não come esse peixe? Provavelmente algumas vezes sim, mas evolutivamente ele percebeu que a refeição comer esse peixinho aí é tão pouco para ele, que é muito melhor ele deixar a boca aberta e o peixe vir limpar e ele ficar livre de doenças, né? Então essas situações, esses exemplos, eles são presentes em toda a natureza, né? Então, Stuart diz que a cooperação está associada ao surgimento de uma sociedade sustentável e marcada pela cooperação em todo o mundo. Ele prevê isso. Tal como acontece com as cooperações em todos os níveis, a sociedade global diminuiria conflitos internos e competições destrutivas, incluindo a guerra e a poluição. Isso é o que ele prevê. E Grunbaum é um outro pesquisador, ele é americano-alemão, ele também alerta que a cooperação nunca significa ausência de conflito de interesse. Então, nós não vamos imaginar que vamos virar santos cooperativos. Há conflitos de interesse. Eu quero uma coisa, o outro quer outra. E a gente vai negociando. Cooperação, para ele, significa regras para negociar conflitos de forma que eles se resolvam e que todos saiamos ganhando, né? Então, é muito parecido com o que no próprio Lei de Justiça, Amor e Caridade, quando pergunto para os espíritos, né, como que eu vou saber os limites do meu direito? Então, ele fala que o melhor limite do seu direito é saber o que é bom para você mesmo. Porque sabendo como Deus fez, eu percebo o que é bom para mim, se eu penso que o outro também vai achar bom aquilo, então eu cedo para o outro. Então, eu não quero só o meu, mas eu quero o nosso, né? E isso é bem interessante. John Stuart ainda diz que gente disposta a cooperar e alinhada com o bem-estar da coletividade tem, portanto, perfil alinhado com a sociedade do futuro.
E os que fogem desse figurino, como ditadores, extremistas religiosos, racistas, xenófobos e outros inveterados pregadores e praticantes da desigualdade, o que vai acontecer com eles, né? Quem for incapaz de fazer a transição para os novos tempos será descartado à maneira de uma experiência evolutiva que falhou. Veja que interessante, como ele é biólogo, ele nem fala em Deus, né? Mas ele fala que a sociedade está aí. Quem não conseguir vai ser descartado como uma experiência evolutiva que não deu certo. Olha o que ele diz agora, pessoal. A humanidade já se aproxima do limiar crítico de transição evolutiva, algo que os avanços da genética e na física já estão sinalizando. Então, ele, vendo a humanidade, percebe que estamos numa transição para uma nova sociedade cooperativa. E a observação serve de alerta. Aqueles que quiserem fazer parte do primeiro grupo devem pôr mãos e mentes à obra o quanto antes. Então, vocês imaginam que se isso daí é igualzinho o mundo de regeneração, pessoal. A nossa linguagem religiosa fala da terra de regeneração. Não, mundo de regeneração, nós vamos mudar. Esse cara, só de pensar e ver as coisas acontecerem, ele chegou à mesma conclusão. Do mesmo jeito que chegou à mesma conclusão Sócrates lá atrás. Porque a verdade, ela está aí. Nós podemos acessar a verdade na medida que a gente se conecta com Deus, com o bem, com o conhecimento, né? Então, ele percebeu, ele prega isso nos textos científicos, livros científicos, não é nada religioso, que a comunidade está mudando para esse mundo novo e que a cooperação é a base dessa nova criação, dessa nova humanidade, né? E o outro é Fritjof Capra. Ele diz o seguinte, que a vida, a partir de seu início, há mais de 3 bilhões de anos, tomou conta do planeta pelo estabelecimento de redes, ou seja, de cooperação, e não de combates, né, que seria a seleção das espécies. E no livro Pertencendo ao Universo, ele diz que nós vamos ter que mudar do reducionismo para o holismo, da competição para a cooperação, da exploração para a conservação, da quantidade para a qualidade, da dominação para a participação, do proselitismo para o testemunho, do racional para o intuitivo. E esse intuitivo mescla um pouco com fé, sabe, gente? Eu penso, né, isso é uma opinião minha, porque fé é a certeza das nossas potencialidades futuras. Então, como que eu vou ter certeza de algo que ainda não é? Porque é futuro, né? E isso faz parte desse ramo intuitivo do conhecimento que não é racional, porque o racional só trabalha com o que está. E, às vezes, para o futuro, o que está não é suficiente. E aí, para finalizar, pessoal, eu trago do nosso Emmanuel também uma parte aqui do Pão Nosso, para complementar de uma forma aí menos árida, menos técnica, palavra, muita filosofia, e o que o Emmanuel nos traz aqui, né? Então, na lição 58, ele aborda a cooperação. E o título dessa lição é Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, ele fala lá atrás, colaboração espontânea, né? Autônoma. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou da esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbolos de bondade entre os necessitados e sofredores. Aí nós voltamos, que nós retomamos a definição de caridade no Livro dos Espíritos. Naturalmente, todos os gestos de amor entram na linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, na lição presente, aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. Eu destaquei. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la.
Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as vontades de virtude, as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Então, neste comentário, nessa frase em particular, de contribuir, a cooperação é mostrada em toda a sua grandeza, e ela se mostra alinhada, e Stuart se mostra alinhado com o que disse aqui Emmanuel sobre cooperação. Eu digo assim porque Emmanuel foi anterior a Stuart, né, ao dizer isso aqui. Sobrevindo o momento de repouso diurno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, ou seja, nas conversas que a gente teve, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra a tristeza e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandade não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Né? Então, quando a gente assume posições de queixa, reclamação, insatisfação, né? E sempre falar mal e emitir vibrações negativas, nós não estamos cooperando com o bem, né? E essa não é uma atitude que vai ser construtiva. E é isso que ele diz aqui. Então, controlar a tristeza e manter o bom ânimo são coisas aí importantes também. Então, era isso que eu tinha aqui para meditar, refletir com vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham achado interessante. E nós vamos abrir aí, se houver oportunidade, para complementações ou coisas que vocês queiram concordar ou discordar, tá bom?